E aí, gurizada, bem-vindos a mais um podcast Fora da Caixa. E aqui comigo, como sempre, meu amigo impecável, Bernardo Melo. Como tu tá, Bernardo? Tudo bem, muito obrigado, e contigo? Muito tudo entusiasmado bem, com o episódio de hoje. Eu também, também, mais que eu, acho que tu não tá. Então, hoje nós temos um episódio muito especial. Trazemos uma pessoa que, além de ser formada em Economia e Marketing, já trabalhou com marcas como a Pepsi e, em certo momento da sua vida, dedica-se totalmente a Jesus e à Igreja. Portanto, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que eu estou muito entusiasmado e empolgado com a conversa, Francisco Cabral. Palmas para Francisco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui convosco. Igualmente. Fora muito da obrigado. Caixa. Vamos sair da caixa então. Exatamente. completamente. E tu és um profissional fora Let's da go, caixa. let's go. Acho que já a forma como eu te apresentei é um bom ponto de partida para a nossa conversa, porque tu trabalhaste com marcas enormes como a Pepsi e em determinado momento da tua vida tu decides entregar a tua vida a Jesus e dedicar-te à Igreja. Conta-nos um pouco sobre esse processo, como é que chegaste até lá. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Sempre que eu falar então agora, Bernardo, estás convidado a apresentar-me para a minha autoestima subir antes de falar. Obrigado. Mas a verdade é que toda a minha vida fui cristão. A minha mãe sempre me levou à igreja, sempre falou sobre Jesus, sempre lemos a Bíblia juntos, sempre orámos juntos. Então eu tive uma educação muito saudável por essa perspectiva. Sempre tive uma mãe que orou por mim todas as manhãs, todas as noites. Eu às vezes, quando eu ainda hoje vou dormir, consigo ouvir a voz da minha mãe, as orações que ela fazia por mim. E eu sou a quarta ou quinta geração de cristãos na minha família. O meu tio-avô foi das primeiras pessoas a salvar-se em Portugal, a aceitar Jesus em Portugal. Foi da primeira geração, nos anos 30 do século passado. Então tem sido uma coisa que está no meu coração desde sempre. Mas eu, quando era miúdo, tinha muita ambição. Eu adorava o mundo dos negócios. Eu fui a Londres com os meus pais quando eu tinha 11 anos e o que eu vim maravilhado lá foi com a Bolsa de Valores de Londres. Uau. Primeira vez que a pessoa anda de avião, vem maravilhada com a Bolsa de Valores de Londres. Você é bem bonita lá. É extraordinário. Então, eu vim de lá dizer a toda a gente que me perguntava: então, o que é que queres ser quando fores grande? Este miúdo de 11 anos, eu quero ser corretor na Bolsa de Londres. Corretor na Bolsa de Londres. Então, esse sempre foi o meu sonho. Depois, quando fiz 14, 15 anos, comecei a apaixonar pelo mundo dos negócios em geral, mais pela perspectiva de construir empresas. Então o meu sonho tornou-se ser o próximo Steve Jobs. Essa era assim a minha ambição na vida. Então eu sempre fui um excelente aluno na escola, os meus pais sempre me educaram para isso. Quando eu chegava a casa com menos de 90%, era preciso perceber o que é que tinha acontecido no teste. Então sempre fui um excelente aluno, mas sempre plantado numa igreja, servir aos domingos, servir durante a semana, fazer imensas coisas na igreja, sempre. E quando fui para a faculdade, estudei Economia na Nova e depois fiz o mestrado de Gestão na Nova, exatamente para isso, para construir então a base do que seria o que eu esperava fosse uma carreira no mundo dos negócios. Mas em 2014 eu casei-me com a Joana, que é a minha namorada de juventude. Nós namoramos desde que temos 16 anos. Mandar um beijinho à Joana. E também está totalmente convidada para vir ao nosso podcast, com certeza. Que é uma das minhas pregadoras favoritas na igreja. Preparem-se. Isso é outro nível. Um beijinho à Joana, um beijinho à Matilde e um beijinho à Caetana, que são as minhas filhas já agora. E nós casámos em 2014 e foi um ano de viragem na nossa vida. Nós sempre tivemos este desejo de continuar a servir a Deus durante toda a nossa vida e sempre foi uma coisa que nós não negociámos com nada. A minha vida na altura era uma loucura, porque eu era ultra envolvido na faculdade e no trabalho. Eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo e era ultra envolvido na igreja. Então a minha vida era a rotação máxima todo o tempo, desde que eu acordava às 6 da manhã até dormir à meia-noite, sempre, full on. Mas é assim que eu gosto. Mas nesse ano nós sentimos que apesar de darmos tanto e que servimos tanto e sermos tão apaixonados por Deus, na verdade Ele não estava em primeiro lugar na minha vida. Ok. O que estava em primeiro lugar era a minha ambição de ser o próximo Steve Jobs. E Deus estava em segundo lugar. E só para perceber, só aqui uma parte, tu estudaste Economia e Gestão, mas trabalhaste com Marketing também. E era o que estavas a fazer num Exatamente. momento... Então, no meu terceiro ano da faculdade, foi 2013, eu pedi Joana em casamento. Ok. Uau. E quem casa, quer casa. E então, Francisco, o casamento é muito bonito, mas onde é que está o sustento para a família? Então fui trabalhar
E, pela graça de Deus, o meu primeiro trabalho foi na Pepsi e foi absolutamente extraordinário, mudou a minha vida para sempre. Para sempre. A diretora de marketing da Pepsi para o centro da Europa, imensos países debaixo da liderança dela, estava baseada em Lisboa. E estava à procura de um estagiário. E eu candidatei-me e, pela graça de Deus, fui eu escolhido. Então, durante... O cara certo na hora certa. Foi extraordinário. Deus alinhou aquele trabalho para mim. Eu aprendi mais naqueles 9 meses na Pepsi do que nos 3 anos da faculdade. Foi extraordinário. Uau. Abriu-me um mundo, ensinou-me sobre ética de trabalho, ensinou-me sobre trabalhar duro, ensinou-me sobre marketing de uma perspectiva global e local, sobre o mundo dos negócios, sobre as empresas, sobre o mundo interno de como fazer uma empresa funcionar dentro das 4 paredes, ensinou-me sobre o mercado, sobre publicidade, enfim, abriu-me o mundo. Ela ainda hoje é uma pessoa que eu look up to e aprendi tanto. Desculpa, Francisco, te interromper, mas como falamos com o Brasil e com Angola também, traduz algumas coisas também. Para todos nós entendermos. Tá bom. É uma pessoa que eu admiro. Ela é uma pessoa que eu admiro. Okay. E ensinou-me imenso. Eu então trabalhava em full-time e estudava em full-time. Ok. Depois, e ainda servias, né? E ainda servia na igreja com todo o meu coração. Desculpa, tu servias como? Então, nós sempre estivemos ultra envolvidos na igreja e o nosso coração é fazer o que for preciso. E nós éramos jovens, adolescentes, então fazíamos tudo. Pôr cadeiras, trabalhar nas câmaras, organizar, convidar, tocar instrumentos, falar, convidar, trabalhos em bairros sociais, convidar pequeno almoço a crianças desfavorecidas, enfim, de A a Z fazíamos tudo. Entendi. Aqui em Portugal temos uma expressão que é pau para toda a obra. Sim. Não sei se mas no Brasil também tem, pronto, é isso. Então o nosso coração sempre foi fazer tudo. Desde pregar, a pôr cadeiras, a fazer vídeo, a ir a bairros sociais, dar alimentos, tudo. A limpar, se fosse a limpar preciso. O que for preciso, aspirar às histórias. Eu e a Joana de chorar a rir, nós conhecemos com 13 anos. O nosso namoro foi basicamente na igreja. Ir a retiros, histórias icónicas, estávamos a lavar a louça e aqueles olhares que se geram. Foi tudo. Lavar a louça, lavar o chão, tudo que se pode imaginar, conduzir carrinhas. Há uma história que eu tinha pai 2 semanas de carta de condução e fui conduzir uma carrinha para um retiro cheio de pessoas a dar. O que é que eu estou a fazer com a minha vida? Eu nunca tinha passado a ponte 25 de Abril a conduzir. Passar a ponte 25 de Abril com uma carrinha que eu nunca tinha conduzido. A primeira vez. Enfim, a nossa vida foi toda na igreja. Mas eu, depois de terminar a licenciatura, quis fazer uma mestrado em gestão na Nova, que é top 15, 20 no mundo. Ok. De gestão. Está ao nível de as maiores universidades nos Estados Unidos. E no semestre em que eu precisava, eles abriram part-time. Foi a única forma que eu tive, porque trabalhar em full-time e fazer mestrado em full-time já não dava. Então fiz o mestrado em part-time e comecei a trabalhar numa agência digital em Lisboa, que é Karma Network, e transformou outra vez a minha vida para sempre. Foi 1 ano e meio de aprendizagem, de crescimento, e o diretor da empresa, as pessoas mais séniores, ainda hoje são pessoas que me inspiram muito e com quem eu tenho um relacionamento de mentoria, pessoas extraordinárias, que me ensinaram tudo o que havia para ensinar, super generosos com aquilo que eles sabiam para me ajudar, e isso ajudou-me imenso. E foi nesse ano que eu um dia cheguei ao pé do meu chefe e disse: olha, eu estou a adorar estar aqui, mas eu sinto que, eu disse mesmo isso assim, no mundo dos negócios, que Deus me está a chamar para ir para a Austrália para estudar sobre a Bíblia. E a reação? A reação foi extraordinária. Ok. O meu chefe era uma pessoa extremamente matura, espiritualmente também, e ele sempre reconheceu em mim essa dimensão sobre a minha vida. E eu falava abertamente ao almoço sobre Deus, sobre a igreja, sobre aquilo que nós fazíamos. Então foi algo natural. Foi um passo natural, não foi assim caído de paraquedas, porque eu sempre fui muito aberto em relação à minha fé, nunca foi uma coisa que eu escondi, sempre foi muito aberto, então foi natural que esse fosse o meu próximo passo. Então em julho de 2015, isto foi na altura em que Portugal falava sobre a geração rasca, não sei se tu te lembras. Lembro. O que é uma geração rasca? Bernardo.
take us away. O que é uma geração rasca? Não, podes explicar. É a geração que acaba por... É a geração Z, não é? Exatamente. A geração nem. Em Portugal, em 2012, 13, nós tivemos houve a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, que foi a crise financeira mundial com os bancos que faliram. Isso chegou a Portugal e depois prolongou-se. Em 2011, 12 e 13 foram anos de crise financeira e económica em Portugal. E havia uma geração, que era a nossa geração, que não estava a conseguir entrar no mercado de trabalho. 30% de jovens desempregados. 30% de jovens desempregados. E estava-se a criar a geração que estavam a ser apelidada de geração rasca. A geração que nem estudava, nem trabalhava. E no auge disso, eu e a Joana, nós estávamos os dois a trabalhar. No auge de 30% de pessoas desempregadas, nós decidimos deixar tudo. Despedirmos dos nossos trabalhos para ir para o outro lado do mundo. Eu te entendo. Então, eu te entendo. Rasca, no fundo, significa escassez. Sim, significa que estás com dificuldade. E era uma geração... Não, mas quando o Francisco falou que tipo, decidiu largar tudo e ir para o outro lado do mundo, foi o que eu fiz. Várias vezes. É isso mesmo. Então foi assim, fomos para a Austrália, Sydney. A nossa igreja chama-se Hillsong Church, a igreja Hillsong, e começou na Austrália, em Sydney. E temos lá um college extraordinário, teologicamente profundo, prático em termos de liderança. E nós vivemos 3 anos em Sydney a estudar e mudou o curso da nossa vida para sempre. Ok. Então, e a partir daí, qual foi a reação dos teus familiares? Por exemplo, estavas a dizer que os teus pais gostavam que tu estivesses na faculdade. E eu acho que o sonho de qualquer pai, sendo que ser pastor numa igreja é totalmente digno e para mim... para a minha crença e como eu acredito tanto em Jesus, faz-me todo sentido, até porque eu também me veria fazer a mesma coisa, mas para uma família, e eu conheço, já sendo amigo, nós vimos famílias mais tradicionais, em que o conceito do meu pai e do teu pai é que nós sejamos bons advogados, ou contabilistas, ou médicos. Quando tu dás uma notícia destas, qual é a reação que a tua família tem a esta decisão? É uma excelente pergunta. Novamente, não foi uma surpresa completa, porque eles conheciam-me profundamente, não é? E sabiam que desde os 12, 13 que a igreja e Deus era uma parte super importante da minha vida. Portanto, não foi uma surpresa completa, mas o meu pai ainda não aceitou Jesus, ainda não vai à igreja. Então, para ele, foi um pouco mais complicado entender como é que eu estava a desperdiçar a carreira que eu tinha à minha frente por algo que manifestamente ele não compreende, não entende. Então, para ele foi um choque maior por esse prisma. Como é que o meu filho, em quem eu investi tanto e que tem tanto potencial e tinha uma carreira que estava a desenhar ser fantástica à frente dele, decide abandonar tudo isso no meio deste contexto tão difícil em Portugal para a geração dele. Ele estava a conseguir romper e conseguir ir em frente. Como ele não tem componente da fé e do entendimento de porque é que isso é tão importante, foi um choque muito grande. Mas hoje ele aceita isso tudo. Eu amo o meu pai, temos um relacionamento excelente, mas o elemento da fé é algo que ele não tem, não compreende. Então, deixar uma carreira por causa de algo que ele não entende, não entende, não é? Sim. A minha mãe entende. A minha mãe é cristã. É cristã, entende, mas ficou cheia de saudades quando eu disse que ia mudar para o outro lado do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas o país mais longe de Portugal, mais longe, é a Nova Zelândia. Sim. Se furarem um buraco daqui até ao centro da Terra e passarem para o outro lado, vai ter a Nova Zelândia. Ok. Ou seja, a Austrália é o segundo país mais longe possível de Portugal. Sim. Então, para a minha mãe foi mais difícil por esse prisma, nós estamos tão longe da família. Portanto, foi assim uma novidade um bocadinho difícil de contar, mas nós estávamos tão certos disso que o fizemos e agora estamos de volta. Ficou tudo bem. E aí chegasse na Austrália... e fosses direto a uma igreja específica. Exatamente. Tu já sabias aonde querias ir. Eu estou perguntando coisas de curiosidade. Claro que sim. Então, a igreja Hillsong é uma igreja que é muito conhecida no mundo inteiro. E para nós... Desculpa, pode repetir o nome? Hillsong. Hillsong. Okay. Igreja Hillsong. Também tens no Brasil. Também é em São Paulo. Não sei. Também tem em São Paulo. Era uma referência para nós há muitos anos. Ok. Nós já tínhamos ido ao Song em Londres, em Milão, em Paris. Então já tínhamos conhecido várias igrejas Hillsong na Europa.
e era uma igreja que representava aquilo que nós acreditávamos que uma igreja podia ser. Sim, entendi. Pensa numa igreja que nós sonhávamos que existisse, era a nossa igreja. A igreja do Sonho. Era o ideal que vocês tinham. Exatamente. E eu costumo dizer, nós fomos para a Austrália para estudar. Eu valorizo muito a educação, a formação, valorizo mesmo. Tenho uma licenciatura, um mestrado e os 3 anos na Austrália, fiz tudo seguido. Eu estudei dos 6 aos 23, sem parar. E nós fomos para estudar, mas aquilo que eu costumo dizer é, nós fomos para estudar, mas encontramos uma casa. Ok. Fomos para uma faculdade, mas encontramos uma casa. Vocês foram para a faculdade de teologia? Da nossa igreja. Okay. Hillsong College. Fomos fazer um curso de liderança pastoral. Tem teologia, liderança, partes mais práticas sobre a vida da igreja. É um curso de 3 anos. Mas aquilo que nós encontramos foi uma casa onde pertencer. Um lar, uma casa. Acho que chegámos à Austrália no dia 7 de julho de 2015 e fomos à igreja logo no domingo a seguir. E aquilo que nós sentimos quando entramos lá foi: uau, esta é a casa. Nós não tínhamos filhos na altura. Esta é a casa onde nós queremos criar os nossos filhos. Este é o ambiente, é o tipo de ambiente que eu quero que a minha família esteja exposta e plantada. Este é o tipo de semente que eu quero que esteja no coração das minhas filhas ou filhos que eu tiver no futuro. Esta é a igreja, esta é a casa. É saudável, é pioneira, era tudo aquilo que estava cá dentro. Nós parece que chegámos a casa, sabes? Estávamos do outro lado do mundo. Estávamos há 3 dias, pensem bem nisto, estávamos há 3 dias no sítio mais longe de Portugal possível, pela primeira vez fora da nossa casa, e aquilo que nós sentimos foi chegámos a casa. Entendi. Tá, e dentro da universidade, sei que tu falaste que estudou liderança e tal, mas o que mais se aprende, por exemplo, numa universidade normal, temos várias matérias, por exemplo, em ciência da computação, desenvolvimento de sistemas, programação 1, cálculo 1, cálculo 2. Curiosamente, se eu quisesse fazer uma faculdade de teologia, quais as matérias que eu ia estudar? Então, basicamente temos matérias que estão relacionadas com a Bíblia e com teologia. Com a Bíblia, estamos a falar sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, as cartas, os Evangelhos, livros proféticos, enfim, estamos a falar sobre como interpretar a Bíblia, exegética, hermenêutica. Portanto, estamos a falar sobre cadeiras que se relacionam com a Bíblia. Depois temos cadeiras que se relacionam com teologia. Teologia é o quê? É a sistematização do conhecimento bíblico. Vamos falar sobre tipos de teologia, como é que a teologia foi sistematizada, a teologia da salvação, os vários dogmas, doutrinas. Portanto, é a sistematização do ensino bíblico, essa diferença entre ensino sobre a Bíblia e sobre teologia. A Bíblia trata sobre os assuntos bíblicos, a teologia é sobre a sistematização do conhecimento. E depois temos uma terceira vertente, naquele caso, sobre liderança, sobre como construir uma igreja. Ou seja, não é apenas conhecimento teórico, que é super importante e que é a base de tudo, mas depois conhecimento prático. Como é que nós vamos, com aquilo que está escrito e com aquilo que nós, enquanto igreja, sistematizamos em termos de conhecimento, como é que usamos isso para construir uma igreja que apoia as pessoas, dá espaço, acolhe, ama, como é que depois se constrói. E, no nosso caso, em Sydney, uma componente prática muito forte. Ou seja, parte do currículo, 8 a 16 horas por semana, era de serviço prático na vida da igreja. Fazer parte de uma equipa, do ministério, estar inserido na vida do dia-a-dia prática. Portanto, no nosso college, Hillsong College em Sydney, estas são as vertentes principais: Bíblia, teologia, liderança e parte prática. Uma coisa que eu percebo muito, tanto da católica, como eu falei, da anglicana e tal, todo mundo fala sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é um conceito bíblico. A palavra em si significa falhar o alvo. A palavra pecado, a etimologia da palavra pecado é falhar o alvo. Portanto, pecado é simplesmente... E qual é o alvo? O alvo é aquilo que agrada ao coração de Deus. E eu estou te questionando. Não, é isso mesmo. E o que agrada o coração de Deus? Ele explicou na Bíblia. Tá. Tu pode me explicar isso? Claro. O que agrada o coração de Deus. Explicando só para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha conhecimento e tenha lido e tal, são questões que eu sempre perguntei a padres e a pastores e ninguém sabe me explicar. Ninguém consegue me explicar isso. O quê?
O que agrada ou não o coração de Deus? Então, a Bíblia fala sobre o que agrada ou não. Aham. Basta começar em Gênesis 1 Ok. e quando Deus criou o mundo, Uhum. ele diz, olhou para a criação e disse que era bom. Uhum. Isso agrada o coração de Deus. A criação agrada o coração de Deus. Ok. A humanidade agrada o coração de Deus. Sim. O amor agrada o coração de Deus. Sim. A paz agrada o coração Sim. de Deus. A misericórdia agrada o coração de Deus. A caridade agrada o Sim. coração de Deus. Então, a Bíblia está cheia de coisas que agradam o coração de Deus. E tudo aquilo que vai contra isso é pecado. Tá, então, digamos, o amor, a caridade e tal. Então, hoje em dia, na situação que nós estamos, de uma guerra em vários lugares, de pessoas, até guerra entre famílias e coisa assim, que se dizem evangélicas, eu estou dizendo o retrato que eu tenho do Brasil, tá bom, Francisco? Não entendo como é que é aqui em Portugal. Eu não tenho bem o retrato de como é que é no Brasil. Sim, mas eu... Não sei bem como é que é. Ok, eu quero só, tipo, debater contigo, porque talvez tu consiga me dar uma outra visão. Claro. Né, do que acontece. E aí eu vejo guerras entre famílias, guerras entre políticos, guerra mundial, né? E isso não agrada a Deus. Eu concordo contigo. Não agradaria. Então, essas pessoas, elas estão pecando. Quem? Todas as pessoas que estão em guerra. A guerra é um assunto ultra complexo. Não, mas guerra pode ser entre famílias, como eu disse. Pessoas mesmo que cristãs Sim, então, estão em guerra entre famílias. toda a gente peca. Ok. Isso é uma doutrina fundamental. Toda a gente peca, está escrito na Bíblia. Ok. Eu peco. Ok. Já agora que alguém estava em casa achava que não. Todos nós estamos em pé de igualdade. Ok. Não há nenhum ser humano que possa dizer eu não peco. Ok. Nós todos pecamos. Porque- Estamos todos em pé de igualdade. Todos Sim, nós, sim. eventualmente, Sim. na nossa vida, no nosso dia a dia, fizemos Sim. alguma vez alguma coisa que desagradou o coração de Deus. Todos nós. Não há como. Eu entendo. Porque Portanto, nós somos todos pecadores. eu vim, como eu te disse, minha família é católica, e a minha mãe sempre me ensinou a ir a partir dos 10 mandamentos de Deus, que é não Excelente. matar, Excelente. não roubar, Excelente. não ter inveja das coisas dos outros, não desejar a mulher do próximo, não ter pensamentos pecaminosos. É um excelente lugar para começar os 10 Entendeu? mandamentos, sim. Então, para mim, eu sempre segui isso meio à risca. Fantástico. Tipo, e aí eu penso assim, ó, voltando ao retrato do Brasil, muitas pessoas cristãs fazem tudo isso e levantam uma bandeira de Deus e que para mim não faz sentido, entende? É assim, nós... Força. Mas eu acho que a crença não pode estar na pessoa. Porque todas as pessoas pecam. Então, a pessoa está em guerra, ou a pessoa cometeu um pecado, ou um padre fez, ou um pastor, ou tudo mais. É a pessoa, não Deus, não Jesus. Mas ela fala em nome de Deus. Claro, eu falo em nome de Deus, eu prego a palavra de Deus, Ok. mas eu peco. Ok. Eu peco. Ok. A Bíblia põe isso muito claro. Não há ninguém que não seja Ok. pecador. E nós somos vasos de barro. Nós estamos na mão do oleiro. Sim. Portanto, não há ninguém Aham. que nunca consiga viver uma vida inteira sem pecar. Só houve uma pessoa que conseguiu Sim. isso. Jesus. E era aquilo que nós estávamos a falar enquanto viajávamos para cá, da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado Exatamente. e com dois ladrões, com duas Exatamente. pessoas Sim. que ele próprio sabia que pecavam. Aham. E, no entanto, o que importava para ele não era o ato das outras pessoas, e sim aquilo que ele entregava dele para as outras pessoas. Portanto, a crença não parte do princípio que o erro dos outros é aquilo que vai influenciar aquilo em que tu acreditas, e sim, tu saberes, se tu tens os princípios que estávamos a falar, da bondade, do amor, da compaixão, a tua parte está a ser feita e as nossas contas vão ser prestadas sozinho. Isso para quem Exato, está exato. a ver... A e igreja- para perceber, exato, exatamente. no fundo eu sou a pessoa de eu e o Shipper, eu sou a pessoa que creio e ele é a pessoa que está a crer. Portanto, ele é cético por enquanto. Não, mas a verdade é essa. A igreja está cheia de pecadores. Sim, mas o que me causa grande confusão é assim. No momento que eu digo que eu sou fiel ao Bernardo, a amizade que eu tenho com ele, eu vou ser fiel a ele. E qualquer coisa não pode ultrapassar isso. Meu jeito de ser. Meu jeito de ser. Então, quando uma pessoa quebra a palavra dela, cometendo
um pecado, vamos falar de novo, uma guerra entre famílias. Ou vamos pegar um exemplo muito que está acontecendo no Brasil, intolerância religiosa, tá? Onde evangélicos estão invadindo casas de descendência africana e destruindo, dizendo que são demônios. O que eu entendo é que a sua crença, eu respeito, compreende? E por mais que eu seja cético, a crença religiosa do outro não me faz interesse, é só eu não ir. É só eu não olhar, é só tipo, ok, porque estamos num mundo de Deus, né? Num mundo feito por Ele, exatamente. onde Ele ama toda a humanidade e que a única coisa que eu preciso é respeitar o próximo e amar o próximo como a mim mesmo. Então, isso me causa uma grande confusão. Por mais que tu digas que peques, eu tenho certeza que não são pecados assim. Entendeu? Eu só estou abrindo meu coração contigo com a realidade do que eu vejo no Brasil. Não, mas isso é lógico. Nós, no mundo inteiro, em todas as esferas da vida, há sempre pessoas que representam bem aquilo que dizem representar e há pessoas que representam mal aquilo que dizem representar. Sim. E isso é comum a todos. E aí eu volto, aí eu lembro muito do que tá na Bíblia, que Jesus falava, não acredite em falsos profetas. Exatamente. E não é só pastores, é padres, é candomblecistas, Tudo. é qualquer É pessoa falsos que profetas, fale exatamente. em nome de Deus. Sem falar em nome de Deus, genuinamente. E a partir daí, eu tomei para mim isso e me tornei um cético. Eu acredito no meu Deus e no meu Jesus, entendeu? Mas quando dizes teu, o que é que isso quer dizer? Da minha forma. Como é que tu imagina Jesus? Então, Deus revelou-se ao mundo Ok. através da Bíblia. Sim. Portanto, Deus escolheu revelar-se ao mundo através da Bíblia, da sua palavra, é a palavra de Deus. Sim. De Gênesis a Apocalipse. O livro que eu trouxe aqui, perguntaram para dizer um objeto que mais marcou a minha vida, ou que eu uso no meu dia a dia. Esta é a Bíblia que a minha mulher me ofereceu, antes de ser minha mulher, quando eu tinha 16 anos, para eu agarrar a chamada que Deus tinha para mim. Então, Deus escolheu revelar-se ao mundo através da Bíblia e através de Jesus. Então, eu tenho um bocadinho de dificuldade com a expressão o meu Deus ou o meu Jesus, nesse sentido de ser a minha revelação, porque eu não posso ter o meu Deus, nem o meu Jesus. Porquê? Porque Deus e Jesus escolheu-se revelar ao mundo através da Bíblia. Então, o meu trabalho enquanto ser humano é entender aquilo que Ele escolheu revelar-se ao mundo através da Bíblia. Então, eu entendo a expressão, mas pelo sentido de Deus escolheu revelar-se ao mundo através da Bíblia, através da sua palavra e através de Jesus. Se é o Jesus que está aqui, o teu Jesus tem que ser o mesmo que o meu Jesus. O que acontece? Só que as interpretações de várias pessoas são diferentes. Exatamente. São diferentes. É tão importante aquilo que eu estava a dizer. O estudo da Bíblia, de teologia e de história da Igreja, para nós estarmos alinhados com um caminho de interpretação ortodoxo da Bíblia que tem seriedade, que é feito com passos certos, que é feito enraizado na história dos últimos 2000 anos. Nós vimos de um legado de 2000 anos. Nós não começámos agora a ler a Bíblia. Desculpem. Jesus revelou-se há 2000 anos. Então, há um legado de gente que estudou, que construiu, que escreveu, onde nós seguimos as pisadas de. É tão importante estarmos enraizados em fundamentos sólidos e em bases sólidas. As novas coisas que às vezes vão surgindo, novas revelações e novas coisas, mas que são coisas que alguém, foi um anjo que lhe disse, ou aparecer não sei quem, isso é de duvidar. Porque está aqui escrito. Exato. Está aqui escrito. Não é preciso irmos muito mais longe. E uma outra coisa que me causa grande confusão, porque eu já li várias Bíblias, e algumas vertentes têm edições completamente diferentes. Traduções, quer dizer? Não, edições. Edições. Onde, por exemplo, sei lá, vou citar João. João, não sei o que, citou, tá lá, João alguma coisa. Aí eu pego o João, essa mesma alguma coisa, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, diz outra. Calma. Então estamos a falar de que Bíblia? De várias. É porque eu ganhei muita Bíblia. Como eu dei aula há muitos anos, eu tive muito aluno cristão. Há religiões que alteraram a forma como a Bíblia foi escrita no original. Tá. E qual é o original? Está aqui. Ok. É muito importante. Vem da onde? Da Torá? É baseada no quê? É muito importante.
a Bíblia, como nós hoje a chamamos, não é um livro. Aham. Em termos técnicos. Sim. É um conjunto de livros. É uma Sim, é um biblioteca. conjunto de livros, Pronto. sim, sim. E contém o Antigo Testamento, Como nós temos no Brasil, é uma Barça, é uma enciclopédia. uma enciclopédia, é um conjunto de livros. Uma das perguntas que eu ia fazer era essa, para as pessoas que estão a iniciar agora Sim. na vida cristã, como é que sugeres que elas possam começar a ler a Bíblia? Sim. Exatamente. Então, a Bíblia tem o Antigo Testamento Aham. e o Novo Testamento. Ok? Aham. O Antigo Testamento, que é a parte inicial da Bíblia, é a Bíblia hebraica, vamos dizer assim. Sim. Ok? É a Bíblia que vem da tradição do povo judeu. Ok. E esta Bíblia está a ser escrita há milhares de anos. Sim, sim, Ok? sim. E eu não sei se vocês já estudaram isto, mas o povo judaico era ultra zeloso na conservação Sim. do original. Exatamente. Eles tinham pessoas que são chamados os escribas, cuja única função na vida, imagina, a única função na vida era copiar, Exatamente igual. colar, copiar, Exato. colar, copiar, colar. Imagina o trabalho que os Imagina o escribas trabalho tiveram. à mão. O texto bíblico era tão importante. Eu li uma vez que quando eles erravam, eles tinham que botar tudo fora. Eu digo, gente, como é escrever de novo tudo? À mão. Tudo. Se Sim. eles erravam uma coisa, Sim, tinham que deitar sim, tudo sim, para o sim, lixo. sim, sim. Isso é o quão sério é Sim. o que é que realmente está escrito. Aham. Aham. É uma tradição de Sim, milhares sim, de anos. sim, Eles sim. não estavam a brincar. Sim, sim. Então, eles levavam muito a sério a seriedade e a integridade do que estava escrito. Tinha que ser reproduzido à letra. E se encontrassem um erro, rasgavam tudo. Sim. Essa era a importância que eles davam à palavra escrita. Aham, Então, aham. essa é a herança que nós temos. Daí, o Novo Testamento foi escrito a partir do nascimento de Jesus. Sim. Pronto. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro Deixa eu evangelhos. eu Força, tô força, muito força. empolgado com isso. Vamos. Eu quero saber mais. Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, Atos, escrito por Lucas, e depois tem as cartas que Paulo escreveu e outros escreveram a igrejas ou a conjuntos de pessoas e que compõem o Novo Testamento. Pronto. Depois, a igreja continua a evoluir, a igreja primitiva, é assim que se chama na história da igreja, e quando começam a construir, começam a ter dificuldades, problemas. Ok, então nós temos que ir à base, à palavra de Deus. Sim, ok? E é assim que nasce o Novo Testamento. O Novo Ok. Testamento nasce dos primeiros concílios Sim. da igreja juntarem-se. Dos livros dos apóstolos, Dos né? apóstolos, exatamente. Das histórias, porque Jesus não escreveu. Jesus não escreveu. Eles só contaram as histórias Exatamente. que viveram e com então Jesus. nasce o conceito de cânon bíblico. Sim. Cânon bíblico, ok? O que é o cânon bíblico? O cânon bíblico foi critérios que a liderança original e subsequente da igreja delimitou para os livros que são palavra de Deus. Sim, sim. Porque há os chamados livros apócrifos, Sim. que são livros, cartas, Aham. que existiam na altura, paralelas a estas que estão aqui, mas que não tinham o mesmo nível de seriedade e integridade nos critérios para pertencer à Bíblia. Então, há critérios pelo qual Mateus está e Tomé não está. É isso, eu quero falar já sobre isso. Tá. Mas antes disso, uma curiosidade mesmo. Se tu não souber Força. responder, as pessoas respondam aí para nós. Historicamente, o Novo Testamento foi achado em documentos, né? Foi achado documentos e foi passado esses documentos. Mas Peraí, foi achado? Não entendi. historicamente, João escreveu a história de Jesus. E passou isso para alguém. Isso. E esse alguém passou para esse alguém. Isso, Esse alguém. isso. Em que momento houve o compilado? É isso. Então, há vários concílios na história da igreja, onde, antes de compilar, definiram o cânon. Ok. Quais são os critérios para ser palavra de Deus ou não? Mas se todos escreveram, por que Não. seleciona? É diferente. É como eu dizer assim, ó, aqui vai entrar os ricos, aqui não vai entrar os pobres. Não. Como eu expliquei, é muito sério. Sim. O que entra aqui é mesmo muito sério. Sim, eu Porque vai acredito. moldar a fé de bilhões de pessoas. Então Sim. tem que ser um assunto Sim. levado a sério. E essa era a nossa herança do povo judaico. Eles levavam muito a sério o que era a palavra de Deus e não era a palavra de Deus. Então, a igreja primitiva carregou esse legado de ser sério o que entra. Então, um dos critérios para entrar é ter origem apostólica. Sim. De pessoas que estiveram com Jesus Sim. em primeira mão.
Sim, Pessoas sim, que sim, conheceram sim, o Bernardo. Sim. Em vez de alguém que conheceu o Francisco, que conheceu Alguém o Bernardo. contou, sim, Exato. porque quem conta um ponto aumenta um A ponto. origem apostólica Sim. é um dos princípios do cânon bíblico para entrar aqui. E isso é uma salvaguarda para mim e para ti hoje. Sim. Nós hoje, 2000 anos depois, estamos a ler coisas de gente que conheceu Jesus. Sim, com certeza. Não estamos a ler coisas que surgiram, contos, depois, etc. Não. Estes livros que estão aqui foram escritos contemporaneamente à vida de Jesus e temos a garantia de que os líderes iniciais da igreja fizeram critérios apertados para pertencer aqui. Houve imensos livros que não entraram, porque não eram escritos por pessoas que não conheceram Jesus. Historicamente, falando pela Igreja Católica, tá? Existem alguns que foram tirados mesmo de pessoas que estavam em contato direto com Jesus. Pronto. Tá? Eu não sei, sabemos sei que a Bíblia é a alguns. mesma. Eu sei alguns. Sabemos que a Bíblia é a mesma. O que eu não entendo é por que tiraram esses. Eu posso explicar então. O cânon católico é diferente do cânon protestante. Ok. O cânon católico inclui livros que o cânon protestante não inclui. Ok. Por exemplo, 1ª e 2ª de Macabias. Ok, isso. Inclui na Igreja Católica, desculpa, no cânon católico e aqui não. E também peço desculpas, Francisco, porque eu Força. venho da Católica. Força. Eu tô Não, tentando. sem problema. Então, a Bíblia Católica inclui livros que Sim. na Bíblia Protestante não inclui. Ok. O cânon da Bíblia Protestante é mais apertado do que o cânon da Bíblia Católica. Ok. Em que momento houve essa divisão? Eu não consigo precisar exatamente. Não precisa qual foi datas, o mas tu concílio. sabe me contar mais ou menos a história. A história depois, a grande divisão entre o protestantismo e o catolicismo nasce com a Reforma Protestante do século XVI. Ok. Com Calvin, Lutero, século XVI, exatamente. sim. Pronto. Aí foi a divisão entre a Reforma Protestante e a Igreja Católica, que era a igreja que... Eles quiseram se separar. Separar, exatamente. Sobre alguns temas. E que foi o que aconteceu, foi o Martinho Lutero fez 95 não, e teses. o rei que criou a Anglicana também, o Luís XIV, será? Luís XIV, acho Pronto, que foi. exatamente. Então, a Igreja Protestante decidiu separar-se da Igreja Católica por alguns motivos. Sendo um deles as indulgências. Ok, pode traduzir. Posso explicar? Na Bíblia, o conceito de perdão é o seguinte. A Bíblia diz para nós confessarmos o nosso pecado a Deus e Ele vai perdoá-los. Portanto, quando eu peco, agora registramos o nosso pecado, quando eu peco, eu digo, Senhor Jesus, eu peço desculpa. Eu menti ao Bernardo em relação ao assunto X, foi errado, falhei o alvo, eu peço desculpa, perdoa-me. E Deus perdoa. Ok. Mas a Bíblia também diz para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Ok. Porque é algo ultra saudável. Ok. Termos pessoas de confiança na nossa vida, a quem nós confessamos os nossos pecados para mantermos prestação de contas, humildade, amizade verdadeira e não superficial. Sim. Então a Bíblia fala sobre... É quando eu falo, e aí eu volto que nós somos filhos de Deus, certo? Partindo do princípio. Deus está em mim, Deus está no Bernardo, Deus está em todo mundo aqui. Uma fagulha dele está em nós, porque nós somos filhos. Fomos criados por Deus. Exato. E aí, o B já presenciou eu falar isso com ele, tipo, é como se, muitas vezes, eu não falo confessar, é como se o meu Deus fizesse eu me comunicar contigo e vice-versa, e nós chegamos exatamente, a uma relação de amizade verdadeira, a alguma coisa assim. Não é, B? Muitas vezes a gente fala sobre isso, sobre essa comunicação. Isso é super importante. Sim. Então, a Bíblia fala então sobre confessar os nossos pecados a Deus e confessar os nossos pecados uns aos outros. Deus vai perdoá-los e uns aos outros vai criar uma pressão de contas entre nós. Sim. Pronto. E esse é o mecanismo de perdão que está na Bíblia. O que é que aconteceu em alguma época da história da Igreja Católica? Começou a haver o que se chamava as indulgências, que era uma oferta monetária específica para a oração do perdão dos pecados. Não. Não. As indulgências era uma oferta monetária para a oração do perdão dos pecados. Isso faz sentido? Não. Porque Jesus não cobrou ninguém, Exatamente. Então, essa era uma das coisas. Ele tinha 95 teses contra
a Igreja Católica, uma das mais famosas é esta, e mais importantes. Ninguém pode cobrar nada a ninguém para perdão dos pecados. Sim. Quem perdoa é Deus. É Deus. E é o dom gratuito da graça de Deus. E o preço foi o sangue de Jesus na cruz. Exatamente. Exatamente. Então, essa foi uma das teses contra a altura da Igreja Católica. Outra tem a ver com a adoração a santos. Uhum. Claramente na Bíblia está escrito que só devemos ter um Deus. Ok. E que não devemos adorar imagens de escultura. Pronto. A Igreja Católica tem alguns tipos de rituais que, do nosso ponto de vista da Bíblia, são adoração em imagens de escultura. Seja Maria, seja os outros santos. E isso Agora, para nós... tu falaste em Maria... como eu te perguntei, eu não sei como tu imagina Jesus, certo? Até Estás em termos físicos? físicos. Pois, em termos... Ok, agora vamos falar em termos técnicos. Na Bíblia, há algumas descrições físicas de Sim, Jesus. eu sei. A diz que era um homem de fraca aparência. Aham. E nós podemos inferir, ele sendo judeu, podemos Sim, inferir sim, como é que ele seria sim, fisicamente. Mas na Bíblia não tem uma descrição detalhada. Não tem. Como ele era. De como sim. era Jesus. Portanto, Sim. a resposta técnica é nós não sabemos como é que era Jesus. Sabemos que era um homem judeu, Exato. de fraca Exato. aparência. Porque... E a partir daí temos a nossa imaginação e a arte que tenta pintar Sim, Jesus, mostrar como é que seria. Mas a resposta técnica é nós não sabemos fisicamente, não conseguimos dizer como é que ele era. Não é? Em nenhum momento aqui eu quero ofender a Igreja Católica, gente. Eu fui não. criado dentro da Igreja Nós estamos Católica. a falar sobre Bíblia, Bíblia, história. exatamente. Porque eu vi aquele Jesus de olhinho azul e cabelinho comprido e Maria de olho azul e cabelo comprido. Claro. E eu ficava assim, mas gente, os judeus não são assim. Na época Claro, não eram claro. assim. É assim, Né? exatamente. E na Bíblia diz Pronto, nós não exatamente. sabemos, exatamente. E eu, Mas, tipo, mais uma vez é uma coisa criada pelo homem. Exato. Essas imagens são criadas pelo tal e qual como tu hoje podes ter uma revelação e tu achares, para mim Jesus tem esta figura, tu desenhas e quem sabe o teu desenho Claro. viralize e se torne daqui a vários milhares de anos, Jesus era assim e não é. por Claro. isso que eu digo, Mas, por exemplo, eu o também meu Jesus, eu não consigo descrever a ti, Pronto, porque... mas eu acho que também não devemos ser legalistas Sim, no sentido sim. de... Imagina que nós agora os três temos uma ideia de fazer um filme. E queremos que no filme entre Jesus. Imagina que agora os três, olha, adoramos a história de Jesus a curar o cego. Como já teve vários Pronto, filmes. vamos fazer o quê? Sim. Vamos pôr um fantasma a fazer de Jesus? Não, vamos ter Não. que fazer uma opção, não é? Vamos ter que Exato. escolher um ator que nós achamos Exato. que mais ou menos... Mas aí é filme. Pronto. É filme. E na arte é a mesma coisa. Porque na arte, eu sou um amante de arte, Eu uma coisa também. que eu não contei. A minha mãe, professora de arte, estudou História e Arte. Enfim, eu adoro arte, eu amo arte. As nossas saídas em família, quando eu tinha 6, 7, 8, 9 e 10 anos, eram a museus. Ok. Eu não ia a piscinas, eu não ia a Slide and Splash, eu não ia a parques de diversões, eu nunca, Ao submarino. nunca ia. Não Eu ia a museus e eu ainda hoje adoro e é onde eu levo as minhas filhas. Ok. Então eu adoro arte, ok? E na arte há imensas pinturas sobre Sim. Jesus, esculturas sobre Jesus. Sim. E é lógico, ninguém está. O artista, quando fez aquele quadro, Sim. aquilo não era uma declaração técnica de como é que era Jesus. Não, ele estava a pintar um Sim. quadro. Pronto. A idade, a exatamente. ideia Eu e a particularmente, eu criatividade nunca dele. olho Portanto, aquelas eu não tenho imagens, problemas com isso. Agora, mas quando- também não quebro, como já Agora, acontece no Brasil. Não, claro. Agora, quando se torna de adorar as imagens, aí é que criamos um problema porque está literalmente escrito Sim. não adorar imagens de escultura. Sim, Pronto. sim, O mandamento de ter apenas um só Deus é um mandamento sim. fundamental e fulcral. A idolatria, que é ter outro Deus que não Deus. Tá. Antes disso, Tá. eu tenho mais uma pergunta. Vamos, estamos aqui para isso. E depois vamos mudar, que eu quero Eu falar também da não, igreja. eu também quero não falar estou da aqui a tua dizer que eu igreja. sei tudo e que sou a autoridade Sim, máxima mas em eu tudo. tô Atenção, adorando nós estamos isso. aprendendo. Eu fiz só uma pergunta simples que ainda não conseguimos chegar Desculpa. lá. Como é que a pessoa Que é deve ser? Ok. a pessoa que começa ok, a vida cristã, porque eu tenho estado a deixar-vos e a dar mais 100%, espaço para 100%. falar, mas
pode acontecer que nem toda a gente esteja tão integrada. Claro. É verdade. Desculpa, gente, Não. eu interrompi a pergunta do B. Vamos Então, voltar. eu vou dizer aquilo que é... Atenção, a Bíblia é toda extraordinária, toda deve ser lida de capa a capa. Eu adoro que já tenhas lido duas vezes capa a capa. Duas vezes a De capa a capa. exato. Isso, eu e recomendo. várias outras Bíblias. Eu recomendo, como eu disse. recomendo vivamente. Então, aquilo que eu recomendava a alguém que está aqui um bocado tipo caído de paraquedas e não conhece, seria começar pelo livro de João. Para quem não sabe, a Bíblia tem 4 livros, são chamados os Evangelho, que vem da palavra Boas Notícias, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os que falam, toda a Bíblia aponta para Jesus, mas estes contam a história de Jesus na Terra, fisicamente, aqui. Então, eu diria começar por João, que é o meu Evangelho preferido, e onde apresenta Jesus sem necessitar de um grande contexto histórico para o entender. Depois ler Mateus, Marcos e Lucas a seguir. Portanto, começar por João, depois ler Mateus, Marcos e Lucas, e aí vai ficar com a história de Jesus na Terra, que é a história mais inacreditável Sim, que há. é lindo. É extraordinário. Quem já leu, quem não leu, Deve ler. Deve ler. É extraordinário. Deve É ler. extraordinário. Deve ler. Depois depois de ler os Evangelhos, eu diria ler Atos, ok? Que é a continuidade histórica, que é o que acontece depois de Jesus morrer e ressuscitar, ok? Atos ainda começa com Jesus e depois acompanha a história da vida da igreja no primeiro século. Portanto, ler o livro de Atos é extraordinário. E depois eu diria ler Gênesis, que é o livro do começo, dos princípios, dos fundamentos, que é como toda a história começa, com a criação do mundo, não é? Ler Sim. Gênesis. E depois disto, respirar bem fundo, acalmar um bocadinho, falar com alguém, ir a uma igreja, e depois, eu diria, ler o resto do Novo Testamento, as cartas, e depois ler o resto do Antigo Testamento. Ok. Tá, mas vamos voltar. Eu Vamos, tenho vamos, duas vamos, perguntas vamos, e eu vamos. quero falar da tua igreja. Vamos a Quero isso. saber onde é, como é que é. Vamos a Tá. isso. Não adorar santos. Paramos nesse ponto. Nas indulgências, De não adorar santos. Concordo. Mas eu não julgo quem adora. Percebeste? Eu não vou entrar numa igreja católica e quebrar os Claro, santos. eu não vou entrar numa igreja católica e quebrar santos. Mas eu acho que é importante nós sempre ficarmos enraizados. Sim, concordo. Na Bíblia. Mas a minha crença... Eu espera aí, isso que tu estás a dizer tem que intervir, porque isso pode ser uma opinião e pode estar errada, e se for vocês podem me corrigir, que é, não importa se nós estamos a falar que a imagem que Jesus, nós não temos uma imagem sobre ele, o que conta para mim é a fé. Tu estares a orar para uma figura, seja, se tu olhares para a figura de Maria e na figura de Maria tu vires Jesus, eu acho que o que mais conta é a fé com que tu oras, sabendo pela Bíblia que não é essa a figura que ele tem. Sim, mas não é só por uma questão de figura. Ok. Não é só uma questão de figura. A idolatria não tem só a ver com uma figura. Tem a ver com o lugar de Deus na tua vida. Então, claro que eu não vou entrar numa igreja católica e começar a destruir santos, como é lógico. Eu Claro. farto de entrar em igrejas católicas, quando vou à Itália visitar, etc. Sim. Eu não vou entrar numa igreja católica e começar a partir de tudo, como é lógico. Acredito que tu não vais parar no pé de um santo daqueles Não, e orar. Ok, mas tá tudo bem. é preciso ter muita atenção a isso, que é não ter nenhum Deus sem ser o Deus, ok? Não idolatrar ninguém sem ser Deus, ok? E quando nós temos estátuas ou imagens que representam Maria ou outros santos, e quando nós oramos como se estivéssemos a falar com Maria ou com um dos outros santos, ok? Ou fazemos procissões em que levamos Maria a algum lado. Quando entramos nesse tipo de prática, aí nós estamos a entrar na prática, tecnicamente, em termos bíblicos, de idolatria. Porque estamos a colocar alguém que não é Jesus, que não é Deus, no lugar de Deus e no lugar de Jesus. Ok. Só Jesus é merecedor da tua adoração. Ok. Da tua oração, do teu louvor e da tua aliança. E aí eu vou... Mais ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher. Eu vou entrar num outro ponto. Vamos. Por exemplo, Deus escolheu Maria Sim. para ser a gestora. 100%. Tu não concorda comigo que ela, ou pode discordar também? Não, vamos a isso. Que ela devia ser tão especial para carregar o Filho de Deus, que eu não preciso idolatrá-la, mas eu tenho que dar o valor que ela realmente merece como mãe do Filho de Deus. Então,
Portanto, o protestantismo nasce sendo uma reação e uma crítica ao catolicismo e daí a separação. Ok. E é muito importante, este ponto da idolatria é mesmo muito importante, porque estamos a falar dos 10 mandamentos, mas é muito importante Sim, para Deus. sim. Pronto. Portanto, é muito importante que o ponto fique feito, que é a única pessoa digna da minha reverência completa, adoração, é Jesus. Mas deixa-me... Ninguém. Deixa-me desculpa. Não, continua. Jesus. Pronto. Agora, onde eu acho que às vezes os protestantes vão longe demais é desvalorizar completamente Maria e nem sequer torna-se quase um assunto tabu. Ok? Eu acho que isso está errado. Maria é uma pessoa extraordinária. A própria Bíblia diz: é bem-aventurada entre as mulheres. E Exato. é um exemplo de alguém que Deus escolheu, olhou para ela com olhos de esta pessoa é digna de ser mãe do meu filho. Imagina, tu que já tiveste um filho, uma filha, imagina chegares a casa com o filho de Deus nos braços. É uma loucura. Eu, se fosse José, eu nem sei o que é que eu ia fazer à minha vida. Como é que é possível? Eu estou aqui com o Salvador da humanidade, com a pessoa que vai literalmente ser o caminho para que a humanidade passe a eternidade com Deus. Bem, ser pai ou mãe de Jesus é uma responsabilidade gigante. Então Maria tem um imenso E tu valor. imagina para esse homem, imagina se hoje a tua esposa chegasse para ti e dissesse: estou grávida, e tipo... E foi o Espírito Santo. E foi o Espírito Santo. Tu ia acreditar? Não, porque isso só aconteceu uma vez, que foi com Jesus. Ok. Já agora, pronto. Mas na Bíblia a gente fala do retorno do Jesus à Terra. Regresso, sim. É. Jesus vai voltar. Exato. A pergunta foi boa, eu colocaria em Exato. causa, mas não sei se... Mas a questão é, já agora, hoje isso não pode acontecer. Porque isso já aconteceu. Já teve o seu cumprimento histórico. Agora, como é que ele vai voltar? Segundo a Bíblia. Pronto. Agora quando olhamos para a frente, o que nós temos, em termos técnicos, são sinais que apontam para o futuro. Ok. Deixa-me dar aqui uma analogia para as pessoas que estão a perceberem tecnicamente de que é que Fala estamos a para falar. aquela câmera lá, Francisco. Por exemplo, quando nós estamos... Eu gosto de falar com vocês. Tá bom. Quando nós estamos a chegar a Lisboa, temos uma placa que diz o quê? Lisboa. A placa que diz Lisboa é a cidade de Lisboa? Sim ou não? A placa é a cidade? Não. Não. A placa não é a cidade, sim. Exato. Quando eu olho para a placa, eu vejo a cidade? Não. Mas eu vejo o quê? O caminho. O caminho. É uma distinção muito importante. A placa que diz Lisboa, quando eu olho para a placa, eu não vejo a cidade. Mas eu vejo o caminho. Mas eu não vejo a cidade. No que toca ao regresso de Jesus, nós temos algumas placas que nos apontam para o caminho, como é que vai ser. Mas não conseguimos dar uma resposta de como é que realmente vai ser. Em que dia, em que hora, como. Mas há coisas que nós sabemos. Sim. Ele vai voltar para reinar em glória. Sim. Ele vai voltar para julgar os mortos e os vivos. Sim. Ele vai voltar para a sua igreja, que é a sua noiva. Sim. E ele vai voltar para instaurar o reino de Deus completo na Terra. Agora, como, quando, há muita gente que tenta, nós estamos no final dos tempos, é impossível dizer. Honestamente, nunca vamos saber. Só quando acontecer. É impossível dizer. A Bíblia diz que é como um ladrão que vem à noite. Exato. Hoje, Shipper, tu hoje estás imparável. Mas é o melhor assunto. É o melhor assunto. Mas desculpa, eu interrompi. Não faz mal. Eu já nem estava nessa pergunta. Ok. Porque eu acho que estamos a ir talvez um pouco a assuntos mais complexos e eu gostava que nós regressássemos um bocadinho antes. Vamos pensar, na Igreja Cristã, quando se faz a separação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, referimos-nos à mesma coisa ou referimos-nos a coisas diferentes? É uma excelente pergunta. Vou novamente dar uma isso era uma dúvida analogia para entendermos. A água, por exemplo, que está aqui, está em estado líquido. Água, correto? Se eu aquecer a 100 graus, o que acontece? Ela entra em ebulição. Evapora. Começa a evaporar. Se eu arrefecer abaixo de 0 graus, o que acontece? Fica solidifica. O gelo deixa de ser água? Não. O vapor deixa de ser água? Não. Mas estão em estados diferentes? Sim. Pronto. A analogia sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um pouco a mesma. Tem a mesma essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como a água, não deixa de ser água, só porque é de uma forma diferente. Mas Deus quer revelar-se de 3 formas diferentes. Deus Pai, eterno, são os 3 eternos, como é lógico. Jesus, encarnado, que veio à Terra estar entre nós, e o Espírito Santo, Sim, que Pai, vive Filho e Espírito Santo.
Que vivem... nosso coração. Sim. Então, nós somos uma religião monoteística, temos um Deus. Temos um Deus. Ok? Só que escolheu revelar-se de 3 formas diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É como a água. Só há uma água, né? H2O. É só uma substância. Só que está revelada, vamos usar a mesma palavra, em 3 formas diferentes. Sim. Vapor, água e gelo. Portanto, estamos a falar da mesma pessoa, só que revelar-se em 3. Mas, atenção, isto tem um elemento de mistério. Eu não estou aqui a dizer que, então faz todo o sentido. Claro, Tem um elemento de Sim, mistério, sim. tem um elemento de fé. E eu não queria que as pessoas ficassem com a impressão de que não há um elemento de fé. Claro que há um elemento de fé. Há um elemento de mistério. Nós podemos estudar, e estudamos ao máximo, ao máximo. Sim. Eu passo o dia a ler, ouvir podcasts, estudar, cursos, mas há sempre um elemento de mistério e sempre um elemento de fé. Sim. Nós não conseguimos entender a plenitude de Sim. quem Deus é, mas temos que fazer o nosso trabalho para tentar perceber ao máximo daquilo que nós conseguimos, tentar perceber ao máximo. Então, estamos a falar do mesmo Deus, H2O, Sim. mas estamos a falar que ele revelou-se de 3 formas diferentes. Sim. Deus Ok. Pai, Deus Sim. Filho e Deus Espírito Sim, Santo. sim. E estavas a falar da tua fé. Tu, ao longo da tua vida, em algum momento, por alguma aflição ou desafio, a tua fé foi colocada em causa? Ou, independentemente do que aconteça, tu consegues colocar a fé em primeiro lugar e olhar para ela de forma a que seja ela a ajudar-te a conseguir ultrapassar os desafios e os obstáculos que aparecem? Exatamente. Eu já passei por grandes obstáculos. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 Uou. na Austrália. Então, pensem nisto. Eu deixei a minha vida toda para seguir a Deus. Para o sítio para onde eu vou, eu fico a 2 horas de morrer. Uau. Uou. Dia 11 de setembro Nossa, que de data. 2016. Domingo. Eu estava na igreja e no momento de louvor eu costumo adorar a Deus. Por isso é que é tão importante o louvor a Deus. Louvar a Deus, daquilo não são só músicas que a gente canta, é a idolatria a Deus. Sim. Idolatrar a Deus. Eu não conseguia levantar os braços. Eu, fogo. Eu sei que não vou ao ginásio, mas não consigo levantar os braços, alguma coisa se passa aqui. Acabaram as 2 reuniões da manhã, fomos para casa e nós gostávamos de regressar à tarde para mais uma reunião da igreja, estávamos todos juntos e tal. E eu senti-me tão mal, Joana, eu não consigo ir hoje. E para eu não ir à igreja, agora tu que me conheces melhor, eu vou 4 vezes à igreja todos os domingos. Claro. Para não ir à igreja, alguma coisa está a acontecer. A Joana foi, voltou, e a minha respiração começou a ficar ofegante. Eu estava cheio de sede. Eu bebia tipo 1 litro de água assim, cheio de sede. A minha respiração começou a ficar ofegante. Eu comecei a ficar com tipo Olheiras? olheiras enormes, fundas. Estava a começar a parecer tipo um cadáver. E por volta das 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, a minha respiração ouvia-se da sala para o quarto. A Joana estava no quarto, ouvia-me respirar na sala. Ela entrou na sala: Francisco, vamos agora ao hospital. E eu, típico homem: não é preciso, eu estou bem, não, isto já passa, só preciso dormir, eu estou bem, não, isto com bem não vai lá. Não, vais agora ao hospital e vais comigo, veste, vamos. Entramos no carro e fomos para o hospital de Blacktown, nunca mais me esquecer. Blacktown Hospital. Shout out para Blacktown. Blacktown é tipo a zona pobre de Sydney onde nós vivemos. Então, entramos no carro, fomos para o hospital. E eu, no meio do caminho, era noite, comecei a dizer: Joana, liga as luzes. Estás a conduzir sem luz? Deixaste de ver. E ela: as luzes estão ligadas, Francisco. Uou. E eu: pois estão. Comecei a perder a visão no carro. Quando estacionou o carro em frente ao hospital, eu não consegui sair do carro. A Joana teve que vir à minha porta, abrir uma porta, levar-me pelo ombro até à triagem. Chega à triagem: olha, os senhores não são de cá, não têm seguro de saúde, por isso antes de serem atendidos, têm que assinar um termo de responsabilidade e pagar uma calção de $3.000. Assinamos e têm que deixar aqui um fiador. Uou. Antes de ser atendido. Estamos em Portugal, gente, graças a Deus. Assinamos. Deixei o nome do meu chefe como fiador. Tinha que ser australiano o fiador. Assinamos tudo. Cartão de crédito, tudo. Entramos numa salinha de triagem. Picam-me assim o dedo. Medem. Quanto? 666. Uou! Como diz meu amigo, oh shit, desculpa, É uma loucura.
é uma loucura. E começam a dizer, olha, você é diabético. E eu disse, olha, desculpa, mas eu não sou. Assim. Eu não sou. Pelo menos que tenha conhecimento. Eu não sou diabético. Como assim sou? Eu não sou diabético. Não, é diabético e tem que ir já para os cuidados intensivos. Levaram-me numa maca. Sim. Numa maca. Puseram catéteres aqui, aqui, aqui e aqui. Soro, água, substâncias, não sei o quê. Nananã. E eu tive 48 horas sem comer nem beber. Só com insulina, soro, sais minerais a restituir. A pessoa deve ter 120 Sim, o de dados. máximo. Eu estava com 666. O que aconteceu? O meu sangue estava a ficar ácido. Sim. E quando o sangue fica ácido, é uma questão de horas. Arrasta para cima. Eu estive a 2 horas de morrer. Pensa nisto. Eu deixei tudo para seguir a Deus. E no sítio para onde eu vou seguir a Deus, eu quase morro. Fica 2 horas de morrer, à porta da morte. Mas nessa semana foi das semanas mais fortes da minha fé. Eu estava na cama do hospital e, como estar aqui convosco, ouvi: isto é um ataque do inimigo para te parar. Eu vou usar isto para conquistar ainda mais pessoas para mim. Esta história vai ser tão poderosa que há pessoas que vão aceitar-me como Senhor e Salvador quando tu contares esta história. E isso já aconteceu. Tanta vez lá na igreja, quando eu vou fora e conto a história, no fim faço pela salvação, 15, 5, 10, 20, uma, não interessa, as pessoas se entregam a Jesus como consequência de ouvirem o Evangelho a ser pregado. Nessa semana eu senti mesmo, olha, isto foi um ataque do inimigo, eu ainda vou usar isto para construir a igreja e expandir o reino. Tive 7 dias no hospital para os meus níveis voltarem ao normal. Quando cheguei a casa do hospital, comecei a chorar, parecia uma criança. Eu ia chorar agarrados ao outro, a chorar. Porque foi uma grande mudança. Ainda hoje é uma grande mudança. É uma grande mudança na minha vida. Claro. Sim. Sabem o que é que aconteceu? Os nossos amigos da igreja, durante 15 dias, lavaram-nos a casa, cozinharam-nos refeições, foram lá a casa visitar-me, fizeram o meu trabalho. Foi um amor, uma dedicação, uma comunidade tão forte que no final de 15 dias eu estava pronto, com mais energia, com mais fé. Então, foi a fé que me salvou. Ok. Agora, como é lógico, este foi um momento incrível onde a fé me salvou. Sim. E eu encorajo toda a gente. A fé é a âncora para a nossa vida. Há pessoas que passam por tanta coisa. Se tivessem fé, aquilo que os está a derrotar, eles derrotariam. Porque aquilo que está em nós, o Espírito Santo, o Espírito que está em nós, ressuscitou Jesus dos mortos, tem poder para derrotar qualquer montanha que esteja à tua frente. Uau. A fé salvou-me. Sim. E pulando, Bernardo, eu quero ficar 3 horas. Não dá, Francisco, tu vai ter que voltar. Quando quiserem, let's go. Tu vai ter que voltar. Parte 2. Mas eu quero. Aí ficaste em Sydney, vieste para Lisboa quando? E aí abriste a tua igreja aqui? Como, não se abre uma igreja, eu não sei como é que funciona. Abre, mas não abrimos. Eu vou explicar. Então, a nossa igreja é uma coisa que eu adoro na nossa igreja, é que aquilo que nasceu em Sydney não ficou em Sydney. Sim. Nós estamos a tentar levar a toda a gente. Sim. Então nós regressámos em agosto de 2018 e a nossa igreja Hillsong abriu em Portugal em fevereiro de 2017. Ok. Então nós voltámos de casa para casa. Sim. No fundo. O nosso pastor aqui em Portugal é o pastor Mário Rui Boto, é o meu pastor, é o pastor da nossa igreja, Hillsong em Portugal. O pioneiro, ele começou uma igreja há 20 e tal anos atrás e sempre fez uma jornada próxima com a nossa igreja global. E em fevereiro de 2017 tornou-se Hillsong Portugal. Ok. E a igreja onde eu hoje congrego, faço parte, é a minha igreja. Sim. Então Pregas, e no domingo foi uma mensagem muito inspiradora, muito forte. Eu estava-te a ouvir e eu a pensar, esta mensagem é para mim. Tudo aquilo me fazia sentido, tudo aquilo... Tu tens que ir connosco. Eu vou, mas eu sou aberto. Vamos. Eu sou aberto. Como eu disse, eu já fui em todos os lugares possíveis. Em todos. E então voltámos em agosto de 2018, há mais de 5 anos, e estamos cá desde então, plantados, a construir, a fazer vida. E a nossa igreja está em Lisboa, está no Porto, estamos em 10 cidades em Portugal. Ok. Margem Sul. Margem Sul.
aqui bem perto, na Moita, na Margem Sul, em Lisboa, estamos Agora começa na todos os Lispolis, domingos todos os dias às às 11h30. Sim. Lisboa, 11h30, reuniões às 9h30, 11h30, 3h30 e 5h30, todos os domingos, sempre com louvor, sempre com pregação da palavra, uma palavra de esperança, de... São 3 horários no dia. 4. Em Lisboa são 9h30, 11h30, 3h30 e 5h30. Ok. Toda a Todos informação os está domingos. em Hillsong Portugal no Instagram. Todos os domingos, sem Qual é o exceção. Instagram? Diz aí pra nós. Hillsong Portugal. Hillsong Portugal. Hillsong Portugal, tem lá toda a informação. Aham. E se as pessoas que gostaram da nossa conversa, eu tenho certeza que eles vão querer que o Francisco volte, porque eu quero. Vão, eu eu deixei de estar totalmente à vontade porque eu sei que é um assunto que te deixa. Me deixa fascinado. A mim também. Dezenas de perguntas para fazer, mas há uma que está aqui dentro de mim e eu quero perguntar, não só ao Francisco, mas também a ti, que é a pessoa quando não crê, quando a pessoa não crê, primeiro o porquê disso acontecer, porque qual é o mal que a igreja te vai fazer, ainda que tu não creias, que tu não sintas. Não há nada de mal que possa acontecer em ires à igreja, em dar-te a oportunidade de conheceres, de conheceres e ir, abrir mais a mente, abrires o teu coração, permitires que algo diferente possa acontecer na tua vida. E vamos fazer esse convite. Portanto, este domingo eu vou-te buscar, nem que tu estejas no Porto. Não, este domingo eu não posso. Então, pera, qual domingo? Vamos encontrar um domingo, vá. Vamos encontrar um domingo. Vamos encontrar um domingo. Vamos lá. Tem que ser em abril. Em abril. Em abril. Então vamos lá. Em abril. Vamos marcar para o Chi para ir à Dia igreja. 7 de abril. Ok, já marcamos. 7 de abril, todo mundo depois eu conto para vocês. 7 de abril. Eu vou fazer um story contigo na igreja. Sim. 11h30 eu sou em Portugal. Eu vou lá estar. Mas respondendo a tua pergunta, B, não é que eu não creia. Eu vou. Porque a minha pergunta não foi clara. O que eu sinto é, quem não crê, parece que arranja mais motivos para não crer do que propriamente abrir o seu coração para se permitir. Mas a questão não é não crer. A questão é que do retrato que eu já falei que eu venho, nunca... Sempre houve ego, houve ego, sempre começa pelo ego. Os líderes religiosos se botam lá em cima. Outra não coisa, ponhas todos no mesmo saco, calma. Não, é o que eu digo. Do retrato que eu venho, do meu retrato. Jamais vou e eu odeio generalizar. Odeio generalizar. E odeio fortemente mesmo. Voltando. Do retrato que eu venho, B, eu costumo respeitar sempre o próximo, como Deus disse. Sabe? É meu próximo como Exato. Então, eu não admito que alguém de outra religião venha fazer mal a outra pessoa. Seja ela de qualquer forma ou ofensa. Se eu não participo da sua religião, não é que eu seja filho do demônio. Entendeu? Eu sou filho de Deus. Eu só não participo da sua religião. Claro. Tá aí os hindus com Ganesha, Lakshmi, tá aí os budistas, tá aí os africanos com todos os orixás que eles têm, tá aí todo mundo e todos são filhos de Deus. Eu só não admito que em nenhum momento qualquer religião tente se sobrepor às pessoas. Então, o ponto é, fazer mal a outros, isso é completamente fora de questão, não é? Sim. Fazer mal, partir, isso é fora de questão, não é? Sim. Mas eu acho que nós devemos centrar, quando falamos em Deus, de que Deus é que nós estamos a falar. Sim. Porque... E eu acho aí que estão um bocadinho as águas de separação, não é? Portanto, quando falamos dos budistas ou dos hindus, eles não adoram o Deus da Bíblia. Sim, mas eu tenho que respeitar eles. Não, respeitar todos os seres humanos. Sim. Isso é um direito inalienável de qualquer ser humano, é digno de respeito porque foi criado por Deus, ponto final. Agora, não podemos dizer que não é um problema eles não adorarem o Deus da Bíblia. Mas é que o que eu entendo assim, eu respeito porque é a cultura deles. Não, respeitar, claro, mas temos que ser sinceros e honestos com nós. Olha, nós respeitamos vocês, as vossas crenças, mas essa crença não é a crença no Deus da Bíblia. E isso é um problema. Mas não, no meu caso não é um problema. Pra mim, né? Pra mim não é um problema. Pra mim, tipo, a crença de cada um é cada um. E é isso que eu... Claro. Que eu fugi... Só que imagina... Fugi não, é isso que me afastou da igreja. Claro. Porque sempre tinha essa posição e depois a extorsão. Claro. Porque as pessoas vendem... vamos falar de algum... Certo. Vendem guias de Iemanjá para o trabalho.
Meu amigo, se tu acredita nisso, não vende. Jesus, a pedaço da cruz. A cruz, coitada, Francisco, ela A cruz, o sangue, o ar, a água, claro, como é lógico, como é lógico. Não, Sim, e aí isso não, claro, não me compra, claro, entendeu? sim. Eu Eu não me identifico com isso, como é lógico. Não me pedaços compra. da cruz também, né? Ou pessoas que levam a fé das pessoas para se sustentar, não, como no claro, Brasil. Claro. Igrejas faturando milhões e tirando de pessoas que têm necessidade. Claro. E ao invés de ir lá fazer a caridade. É sempre errado, independente de qual é que é o motivo. E aí vem o que eu falo de pecado. E aí essas pessoas falam em nome de Deus. É sempre errado, independente de qual é que é o motivo. Agora, o ponto de ignorar a consequência que as nossas crenças têm é uma coisa que eu acho que nós não devemos fazer. Não. Aquilo em que nós acreditamos vai ter uma consequência para a nossa vida. Sim. E a consequência de crer em Deus é a vida eterna. Sim. Com Jesus, com Cristo. Sim. Quando Ele voltar em glória. Sim. Mas a consequência de crer no oposto não é a vida eterna a crer em glória. Mas aí, por exemplo, os hindus que creem no Ganesha, eles vão ter a vida eterna com Ganesha. Não vão. Mas Aí é que está, crença aí é que deles. está. Mas por ser a crença deles, não significa que seja verdadeira. Eu posso crer que esta mesa é vermelha, não. mas não faz ela vermelha. Ok. Mas aí volta o que eu lhe digo. Com toda desculpa, mas Claro, não, estamos a falar sobre sobrepor uma religião dizendo que eu sou melhor que o outro. Não é melhor. É verdade. Mas a verdade é muito relativa, Francisco. Depende. A verdade da Bíblia é objetiva. É muito relativa. Eu não descreio de Deus e não descreio na Bíblia. Mas calma, a Bíblia, Jesus diz que Ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Foi a forma como Deus... Para quem cresceu dentro dessa religião. Foi a forma como Deus se escolheu revelar. Sim. Deus escolheu revelar-se através da Bíblia. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a Bíblia. Portanto, crendo na Bíblia, temos que crer que Jesus é a verdade. E por exclusão de partes, Ganesha ou o budismo, não são a verdade. Não são o caminho nem a vida. Estás a perceber? Porque esta foi a forma como Ele se escolheu revelar. Eu entendo o que tu quer dizer, mas dentro da minha cabeça não. Eu entendo. Não Então, junta. das duas, uma. Crendo na Bíblia, temos que crer que Jesus é a verdade. Se cremos que há outras verdades, então não cremos exatamente na Bíblia. Na sua Mas, plenitude. por exemplo, como eu disse, os hindus, os africanos, eles não creem na Bíblia. Eles creem nos deuses deles. Não, mas estavas a dizer que tu crês na Bíblia. Sim. Pronto. Então, crendo na Bíblia, temos que crer no que a Bíblia diz, não é? Como é lógico. Sim. Mas, como eu digo, eu respeito e eu Não, não sou... não, o respeito eu não como é chego, eu não lógico. chego para... por exemplo, os indígenas que creem nos deuses das matas que nós tínhamos lá no Brasil... e foram eliminados no Brasil e tal. Eles têm a cultura deles. E quando eu visitei uma tribo indígena, mesmo eu crendo em Deus, eu observei os rituais, eu participei, porque é a crença deles. Claro, mas o respeito nunca pode estar... Exato. Nunca pode ser posto em causa, como Sim. é lógico. Agora, a crença... Só que eu não me acho superior a eles por eles terem uma crença diferente de mim. Pois, Não, superior não. A és questão é diferente. superior. É diferente, é só sim, diferente. é diferente. Agora, crendo que Jesus é a verdade, nós temos que o apresentar dessa forma. Sim, claro. Mas, Francisco, Let's vai go. ter voltado. Eu tô pronto, vai eu ter tô voltado, pronto. vai ter voltado. Eu tenho muitas questões. Eu muitas adorei conversar com questões. vocês. E eu adorei também. conversar com vocês. Foi, não desmerecendo todos os convidados que já tivemos, acho que foi das conversas mais Eu produtivas. adoro. Eu senti-me super bem recebido por vocês. Muito obrigado. Que bom. Obrigado, nós. E, Francisco, foi um gosto. 7 de abril, 7 de Abril. 7 de abril, eu vou estar lá, de verdade, porque realmente eu sou um cara aberto. E eu tenho essas questões, sempre tenho essas questões. Claro. Porque foi o que me faltou em toda a vida. Yeah. Mas E eu acho tenho que muitas mais, eu importante tenho muitas termos- mais. É importante termos questões. Sim, entendeu? É importante. Sim. Porque as questões aproximam-nos, fazem-nos ser curiosos, estudar, perguntar, conversar. Mas E isso eu acho que a leva à questão tem que verdade. ser o centro, mas de um lado tem que estar uma abertura e do outro lado tem que estar a Sim. porta fechada. E o que eu sinto é, normalmente a questão vem no centro, mas não existe uma porta aberta e Não. existe muito mais, pende muito mais para uma porta fechada. Por Eu variadíssimos prefiro muito existem. mais as portas abertas. Ok. Eu prefiro. Isso é bom. Então, Porque é conhecimento. seja bem-vindo. Claro. No dia É 7 como de eu já abril nós disse, estaremos vai ser top. É Vai como ser eu top. digo, tu negar o conhecimento é tu ser ignorante. Exatamente. E E- a nossa igreja ele sabe, a nossa igreja é extraordinária. Qualquer pessoa que chegue lá pela primeira vez, mesmo que não acredite, não se sente julgada, não se sente ofendida, não se sente posta de parte, não se sente deslocada. Era isso que eu estava... É uma casa. É Qualquer isso, ainda que a pessoa. pessoa não se sinta tão crente hoje,
não há nada de errado. Não, é a um igreja sítio só te vai extraordinário. ensinar a seres uma pessoa melhor. Extraordinário. Então não há nenhum motivo pelo qual tu tentes colocar, não, isto, aquilo. Ok, pode haver dúvidas, mas as dúvidas que Não. caminhem para uma E porta vão surgir, aberta. porque nós vamos pregar o Evangelho. Vamos Sim, pregar o que está sim, aqui. sim, sem sim. comprometer, Sim, sem ser sim. mais soft. Vamos pregar o que está Sim, aqui. sim. Que é a única coisa que nós Tal temos para e qual, pregar. tal e qual. Nós só temos isto para pregar. Sim. Olha, eu vou-te dar um exemplo e sei que estamos a terminar só para perceberes. Quando entras na igreja tens vários voluntários que dizem bem-vindo a casa. Quando tu às vezes na tua casa, quando entras não és bem-vindo. Então só aí já é totalmente diferente. Portanto, tu quando entras tu sentas-te acolhido e sentes-te em casa. E para uma pessoa que quando entra em casa não se sente tão acolhida assim, só isso acho que já Não, faz... em muitos templos que eu já fui, eu me senti acolhido no início, mas aí eu começo a observar e vejo que há umas coisas bem erradas que não condiz com o que está ali. E aí eu já me afasto. Claro. Na nossa igreja, atenção, nós não somos perfeitos. Claro. E A nossa vamos igreja não pecar é perfeita. sempre. Não, e a nossa igreja não é perfeita. Claro. E nós somos muito honestos em relação a isso. A nossa igreja não é perfeita. Tem falhas, tem erros, tem problemas. Nós não somos perfeitos. Os líderes não são perfeitos. O pastor Mário não é perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Sim. E não temos a ilusão da perfeição. Não temos. Temos uma chamada clara que Deus nos chamou para construir esta igreja com a base de fé sendo a Bíblia e estamos a dar o nosso melhor. Sim. E queremos ser honestos à palavra. Sim. E o que acontecer Amém. que não condiga com a palavra, nós temos que corrigir. Certo. Não estou a falar de questões de como fazer, ou a música mais alta ou mais baixa, são questões estratégicas, ou visuais, ou que luz. Isso não tem nada a ver com a... Que eu tinha muitas questões Pronto. sobre isso, que era perceber como tu trouxeste, por exemplo, da Pepsi e das agências, a organização que existe dentro da Hillsong Portugal, que é uma coisa que está montada Tá top. e organizada, Mas mas lá sei está. que me vais dizer que tem que ficar para a próxima. Vamos ter que ficar para a próxima. Sei que Combinado. Francisco, Combinado. antes da gente encerrar, deixa as tuas redes sociais e eu tenho mais um pedido Ok. para ti. Então, Hillsong Portugal é a nossa igreja, @Hillsong Portugal, e as minhas são Francisco Vieira Cabral, no Instagram. Tá, ok. Meu pedido é, se tu puder fazer uma oração Claro. para todo mundo que está nos Claro, assistindo, claro. da tua forma, Claro. do teu jeito. E eu quero deixar uma pergunta para a próxima vez que tu vier aqui. Vamos a isso. Se hoje, ou no sábado, ou no domingo, alguém bater a sua porta e disser que é Jesus que voltou, o que tu faria? Mas isso aí fica pro próximo. Então vá, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, obrigado por esta conversa franca, aberta sobre a tua palavra. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que abençoes este podcast, abençoes, Deus, toda a equipa que está por trás disto, Pai, que os leves ao entendimento da tua palavra e de quem tu és, Pai. Eu peço que qualquer pessoa que esteja a ouvir, ao som da minha voz, este podcast, tenha ficado com curiosidade sobre quem tu és. Eu te peço que fales ao seu coração, que toques na sua vida e que nos ajudes a cada vez estar mais próximos de ti. Eu te peço que abençoes todas as pessoas que estão a ouvir este podcast, que os enchas de bênçãos espirituais vindas do céu e que a vida deles vá de força em força, de glória em glória e de vitória em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Francisco. Obrigado. Cara, grande prazer. Eu adorei esse podcast, Grande cara. prazer, Muito obrigado. Grande prazer. Muito obrigado. Por favor, volta. Quando quiserem. E ficamos foi um por aqui gosto. hoje, velho. Ficamos por aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Sigam o Francisco, dia 7 de abril. Eu vou lá na igreja e depois eu conto nos meus stories pra vocês como é que foi. Valeu, Francisco. Palmas, obrigado. Francisco, mano. O Beta...